Uma palavra, Mara, que se você puder dar aí pra gente fechar o podcast, assim, uma palavra para as pessoas que perderam alguém na pandemia, né? Pode ser pelo Covid ou por alguma outra coisa, tipo, no meu caso, meu avô não foi por Covid porque ele foi pro hospital, né? Teve gente que perdeu por outras coisas. Se você me der uma palavra, assim, para as pessoas que perderam um ente querido, qual seria, assim? É assim, primeira coisa, a gente precisa confiar, né? A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, assim, às vezes falta muito a gente provar essa bondade de Deus na nossa vida. É confiar realmente nesse cuidar de Deus. Porque todos nós que estamos aqui, uma hora ou outra, a gente vai ter que passar por isso, né? Só que a gente precisa confiar de que a nossa existência, ela não termina aqui. Nós temos, eu digo que o Caetano morreu, eu cheguei, né, eu tive uma oportunidade de falar, falei muitas coisas no dia do velório, no microfone, até meu sogro, ele ficou até admirado das coisas que eu falei, e a última palavra que eu falei para ele foi até breve, né, porque a gente precisa ter essa confiança de que a nossa vida não termina aqui. E que um dia eu estava muito triste, estava muito assim triste. Deus falou para mim assim: por que você está tão triste por alguém que está tão feliz? Uhum. Então, assim, sabe, aquilo me consolou, porque eu estava triste por ter perdido ele, mas ele estava muito feliz, porque ele encontrou aquilo que nós estamos buscando. Né? O que nós estamos buscando? Nós estamos na igreja por quê? Porque nós temos a certeza, temos o desejo de ter uma vida eterna. Esperança. A Bíblia fala que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu já tenho a vida eterna. Mas isso, ela se conclui a partir do momento que você passou para a eternidade, que você vai morar com Jesus. Então, quer dizer, Deus perguntou para mim, por que você está tão triste? Por alguém que está tão feliz. Então, quer dizer, o Caetano, ele encontrou a alegria dele. Então, eu viver tão triste é até um egoísmo meu. Porque se ele está tão feliz, por que eu não posso me alegrar pela alegria dele? Uhum. Né? Então, assim, os nossos entes queridos, a gente tem que acreditar de que Deus, ele é bom. Né? Jesus falou assim, que ele foi preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que aonde estiver, estejais vós também. Então, nós precisamos acreditar de que não é o fim. E de que a gente vai se encontrar de novo. Até essa semana, a gente conversando sobre isso, né, lá em casa. Até uma menina falou assim, mas eu não acredito que lá no céu a gente vai se conhecer, a gente vai se lembrar, um vai lembrar do outro, né? A Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus tem preservado a nação de Israel porque ele fez uma promessa para Abraão. Uhum. Se Abraão não se lembra mais dessa promessa, para que Deus está cumprindo a promessa? Uhum. Né? Então, quer dizer, por que eu vou receber galardão lá no céu se eu não sei por que eu estou recebendo galardão? Para que a gente vai passar por aqui se a gente não lembra da experiência? O que a gente cresce em relação a isso? Por que a família nossa hoje é tão importante se lá no céu não vai significar nada? Uhum. Né? Então, eu não acredito assim. Nós vamos ter que aguentar o Arruda eternamente. Eu creio que é lógico que as lembranças ruins, né? As coisas ruins vai ser apagada da nossa memória, não porque vai ser apagado, mas porque nós vamos compreender o que Deus fez, né? A gente vai ter o consolo de entender que Deus, ele é perfeito em tudo e que tudo que ele fez é maravilhoso, e a gente vai ser consolado com isso e vai saber que aquilo realmente foi perfeito o que Deus fez. Então, por isso que aquilo que passou, né? Mas nós vamos reconhecer, nós vamos nos encontrar. Então, isso tudo a gente precisa ter no nosso coração, saber que Deus, ele é maravilhoso e que essas experiências não é só eu que passei, muitas pessoas vão passar. Um dia vai chegar o dia que, como um dia o Takayama, né, de novo, pregando aqui na Central, ele falou a respeito, aí você chega na igreja, está lá aquele caixão, e quando você olha no caixão, quem está lá dentro? Você. Né? Então, vai chegar uma hora que eu vou estar lá, né? Então, é a hora que eu vou me encontrar com Deus. E o Caetano já teve essa experiência, ele já encontrou, o dia que ele morreu, o arcanjo Miguel foi buscar ele lá no hospital, né? A Bíblia diz que os anjos, né, quando Jesus conta a história de Lázaro, né, ele fala que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. Então, nós não estamos desamparados, os nossos familiares que foram de nós não estão desamparados, né? Abatidos. E Deus não nos deixa desamparado, Deus cuida, consola. Abatidos. Mas não destruído. Como é que é? Fala esse versículo, você sabe.
Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, não em desespero, mas não destruídos, não em desespero. Então é assim, a gente tem todo o tempo o consolo de Deus. Nesse momento, quando nós realmente confiamos em Deus, é o tempo que a gente vê mais milagre. É como você no deserto. Né? A gente vê que o tempo de mais experiência que o povo de Israel teve foi no deserto. Né? Eles viram milagres todos os dias. Então, assim, durante esse tempo da minha luta, da minha provação, foi o tempo que eu mais vi milagre. Hoje Deus faz milagre na minha vida? Faz. Mas nesse tempo foi um tempo de que todo dia eu via o milagre de Deus, o cuidado de Deus. Só que eu agarrei na perna dele, assim. Sabe assim, quando o pai bate numa criança, em vez dela sair xingando o pai, ela agarra na perna do pai. Eu fiz isso com Jesus. Né? Então, eu agarrei nele. Né? Eu me lancei nele. Então, muitas coisas Deus me ensinou, muitas experiências eu tive, porque eu me apeguei mais em Deus ainda. Eu já sempre fui apegada, mas nesse tempo eu me apeguei muito mais. E eu sentia Deus carregando no colo. Teve um dia, né, vou contar mais uma aqui pra gente terminar. Logo que o Caetano morreu, eu acordava assim meio assustada, sabe? Porque muda tudo, né? Você não tem mais ninguém ali, teu marido não tá mais ali dormindo. Então eu sempre acordava assustada. E eu coloquei a Giovana dormir comigo. A Giovana tinha 1 ano e 5 meses. Teve uma das noites que eu acordei assustada assim. A Giovana colocou as 2 mãos em mim e falou assim: calma, você não tá sozinha. Eu tô aqui, calma. Olha só. Então, quer dizer, uma criança com 1 ano e 5 meses, né? Que idade tem tua filhinha? 9 meses. 9 meses. Imagina, um pouquinho a mais. O que ela pensa? O que uma criança de 1 ano e 5 meses sabe? Calma, não tenha medo, você não tá aqui sozinha, calma. Não era ela eu tô ali, aqui, né? calma. Né? Quer dizer, uma criança de 1 ano e 5 meses. Então, a gente precisa se lançar mesmo com Deus e viver as experiências que Deus tem para esse tempo de luto. Né? Deus não deixa a gente passar sozinho. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado no fogo, mas o quarto homem estava lá. Essa música também é top. Né? Daniel foi para a cova dos leões, mas Deus colocou o anjo dele lá para segurar tudo. Então, Deus não dá ponto sem nó. Não, é o tempo de maiores experiências. Em vez de descabelar e gritar e falar, ficar com raiva de Deus, agarra nele. Agarra nele e vença. É o Deus da montanha, é o Deus do vale também. E um dos versículos que eu me apeguei, da Bíblia, está lá em Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, 34, que diz: da fraqueza tiraram força, e na batalha se esforçaram. Então, tá fraco, tira força da fraqueza. E tá na batalha, se esforça. E Deus vai nos fazer vencer. Amém?